tenho, vez por outra, aí, tentado me aprofundar um pouquinho, né? Estudando basicamente sobre o protestantismo. E o protestantismo é também brasileiro. Pegando o recorte, obviamente, histórico aí, da chegada dos portugueses, né, e do período da Reforma Protestante, e a ideia, quando o Jadson conversou comigo, foi pensarmos nessa influência do protestantismo aqui no Brasil, né? Então, o protestantismo ele está presente no Brasil já há muito tempo. Agora, com algumas inserções, vamos dizer assim, não muito bem sucedidas, do ponto de vista da duração histórica, né? Nós temos, então, os movimentos reformados lá na Europa, criando alguns segmentos, não é um movimento uniforme. Eu vou focar mais no calvinismo, eu vou dizer que é a área que eu tenho um pouco mais de conhecimento, até porque a igreja presbiteriana, ela é, na sua essência, calvinista, né? Então, nós vamos ter a presença já de calvinistas, né, aqui presentes no Brasil, já no iniciozinho, né, no século XVI, 1557, a presença aqui dos calvinistas. Essa é uma história que eu reputo bastante interessante e rica. Graças a Deus tem sido mais explorada ultimamente, a gente tem visto mais livros sendo escritos. Eu confesso que eu cresci na igreja presbiteriana e essa, para mim, por muitos anos, foi uma história totalmente desconhecida. Não conhecíamos essa história. Então, é uma história que eu vim conhecer já no seminário, até porque um professor ou outro vai aprofundar um pouquinho mais. Então, é a história lá de Vilegaiun, né, chegando na ilha Sergipe, hoje ilha de Vilegaiun, a construção lá do Forte Coligny, na ilha de Sergipe. Ele, vindo da França, ele era um aventureiro, um desbravador. A gente está no período histórico aí, né, das expansões, do desbravamento. Pastor, seu áudio cortou. Opa, voltou? A gente vai ter aqui Voltou. uma relação direta de João Calvino com o Brasil, né? Porque ele então responde e manda alguns calvinistas para virem para cá, e aqui eles se estabelecem lá na Ilha Sergipe, hoje Ilha de Vilegaiun, sem entrar nas nuances, nos meandros da história. Há confusões, há traições, há problemas, né? E eles são expulsos, alguns são martirizados, alguns são jogados na Baía de Guanabara. Nós temos então aí os primeiros mártires. Essa é um momento em que nós vamos ter alguns primeiros, tá certo? Nós vamos ter os primeiros mártires reformados aqui na região, não apenas do Brasil, mas das Américas. Nós vamos ter também, nesse período, vamos dizer assim, o primeiro culto nas Américas, né? Então, veja, você tem hoje os Estados Unidos como um país, hoje não, mas desde da sua colonização e depois da independência, a Revolução Americana e tudo mais, um país fortemente protestante. Ainda hoje tem muitas marcas protestantes, mas aqui no Brasil foi que foi realizado o primeiro culto protestante das Américas. Tem um livro bem raro da Henriqueta Fernandes, é uma irmã já falecida da Igreja Presbiteriana. Estou tentando achar esse livro aqui. Achei, peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns livros. Esse livro você não acha para comprar, mas ele está no arquivo da internet aí, você consegue baixar ele
em PDF gratuitamente. E é um livro interessante porque ela vai tratar da música, né? E da parte litúrgica, e ela então descreve, inclusive, historicamente, a música que foi cantada, a pregação em que texto foi. Então, nós vamos ter essa primeira inserção protestante aqui no Brasil, justamente nesse período, 1557. Desse tempo, nós temos um livro que eu reputo também muito interessante. E quem gosta, aí eu recomendo assim com bastante veemência a leitura. Eu tenho uma edição um pouco antiga aqui, deixa eu colocar aqui, esse aqui, ó. Viagem à Terra do Brasil, de Jean de Lery. Esse é um livro importante não apenas para a história do protestantismo, mas é um livro importante também, inclusive, para a antropologia, porque a descrição que ele faz dos indígenas, dos povos nativos, dos costumes, é algo assim bastante interessante, né? Então ele descreve aqui, por exemplo, a antropofagia dos índios, é a parte do livro que me chamou bastante atenção, né? E ele descreve a viagem de volta, assim, é muito interessante. Descreve fauna, flora, os costumes mesmo, né? Então, do ponto de vista antropológico, é uma referência que a gente tem desse período. E foi escrito, não é, justamente por esse calvinista que aqui esteve. Então, século XVI, portanto, nós vamos ter a presença dos protestantes aqui vindo lá por intermédio de Calvino. Influência, sempre tentando pensar na influência. A influência que eu destaco aqui desse período seria, por exemplo, esse livro escrito. Os protestantes tinham como, os cristãos de um modo geral, como costume, né, registrar tudo que fazia. Esse é um período, inclusive, que as pessoas viajavam e registravam as suas viagens, eram os diários, não só esse período, mas na frente também a gente vai ver isso. Então, os primeiros documentos que nós temos, né, que relatam, que refletem o protestantismo aqui em solo brasileiro, na realidade, eles foram escritos por estrangeiros, né, não por brasileiros. Então, passado o período da França Antártica, a colônia pensada por Villagaion não prosperou. Nós temos, então, uma outra tentativa, essa um pouco mais conhecida, e que já nos alcança aqui em Alagoas, que é o Brasil, o período do Brasil holandês, né? Tendo seu apogeu com Maurício de Nassau. Tivemos aqui em torno de 22 igrejas reformadas. Eu lembro que no meu último ano de seminário, eu estudei em Recife, nós visitamos uma igreja. Fica ali, eu não sei quem aqui conhece bem Recife, bem no centrão mesmo, ali perto da, daquela rua das Calçadas, eu acho que o nome é esse. Tem uma parte do comércio bem popular, perto já de um porto ali, e tem uma igreja, que é a Igreja do Divino Espírito Santo. Essa igreja foi construída, é uma das igrejas que sabidamente foi construída pelos holandeses, né? Os holandeses chegam também aqui em Alagoas. Nós temos alguns livros escritos que remetem a esse período de Alagoas. Tem o livro do Douglas Aprato, aqui o historiador nosso, né, que fala sobre a perspectiva dessa guerra aí pelo açúcar, a presença dos holandeses, olhando do ponto de vista dos alagoanos. Temos um personagem muito importante nessa época, que é Calabar, está aqui a região mais ao norte, né, do nosso estado. Para alguns um traidor, para outros um herói. Recomendo a leitura de um livro em forma de poema do Ledo Ivo Calabar. É muito interessante porque em forma de poema ele vai ressaltando algumas qualidades, né, e tem alguma coisa de história também a respeito de Calabar. Tivemos, eu não sei se vocês acompanharam, vocês têm mais conhecimento do que eu, não tenho muito conhecimento, mas eu sei que alguns anos atrás foi feito, simulado um júri lá em Porto Calvo, onde ele foi absolvido, né, finalmente pela justiça, a ideia
de se fazer um resgate histórico. Por quê? Porque Calabar se colocou ao lado dos holandeses, né? Esse foi um período de muita prosperidade nessa colônia, vamos dizer assim, holandesa. Destaca-se a liberdade religiosa, os reformados, eles sempre prezaram pela liberdade religiosa. É óbvio que eles não vieram aqui com interesses puros e 100% santos, o interesse era a expansão, era o colonialismo, era a obtenção do açúcar, era o fortalecimento, né, dos Países Baixos, mas eles traziam consigo um pouco da ética reformada, da ética protestante. Então nós vamos ter, por exemplo, nesse período, e é um período de primeiros também, né, que nós vamos ter a história do Brasil e do protestantismo brasileiro, eu reputo como muito rica, a despeito de estarmos tão distantes da Europa, do centro onde muita coisa, ou quase tudo aconteceu, porque nós vamos ter a presença forte aqui dos judeus nesse período. E aí nós vamos ter a primeira sinagoga das Américas. E olhe que os Estados Unidos é um país onde você tem ali um judaísmo muito forte. Eu não sei quantos conheceram ou já foram lá em Recife, na primeira sinagoga. Eu não conheci depois da restauração, não fui lá ainda, mas lá no finalzinho da década de 90, eu conheci quando era um bar. Lá era um boteco, era um bar. A gente fazia um roteiro, o professor de história do seminário levava a gente para pontos importantes e tal, e nós fomos lá, sabidamente aquele era o endereço da primeira sinagoga, o cara tinha um bar lá, bem ali pelo lado do Marco Zero. Não sei se alguém aqui já foi lá, conhece. Depois os judeus compraram, isso aí mesmo. Os judeus compraram, fizeram algumas escavações, né, na restauração, foi encontrado inclusive alguns utensílios e tudo mais, e hoje está preservado lá essa sinagoga. Deixou de ser bar e voltou a ser sinagoga. O dado interessante é que nós temos então aí a primeira sinagoga das Américas, mas quando os portugueses, eles então expulsam, né, os holandeses, os judeus, com medo da intolerância religiosa, que era uma marca de Portugal, né, eles então fogem para Nova Amsterdã, que é nada mais, nada menos do que hoje Nova York. E eles fazem parte dos pioneiros também da construção daquela cidade. Há quem diga que os grandes banqueiros de Nova York são das famílias originárias de Recife, que foram expulsas pelos holandeses, né? O pessoal brinca dizendo que se não tivessem sido expulsos, de repente Recife seria mais ou menos uma Nova York, quem sabe, né? Nós não temos como estabelecer essa relação histórica tão precisa assim. Mas, de fato, então, esse é um momento também onde nós vamos ter a presença protestante, inclusive alcançando povos indígenas. Nós vamos ter lá no Rio Grande do Norte a primeira igreja, eu acho que é Rio Grande do Norte, se eu não estiver enganado agora, a primeira igreja voltada para os indígenas, porque os holandeses, o trato dos holandeses quanto à liberdade religiosa, ao avanço da civilização, ele era diferente dos portugueses, né? Provavelmente eu reputo isso. Eu vou defender aqui a minha sardinha, né? É por conta da ética tão criticada, calvinista, mas que eu não sigo, eu não sigo tão próximo daqueles que assim entendem, né? De Max Weber, por aí. Eu penso que a história reformada, calvinista, precisa ser mais vasculhada, melhor avaliada. Então, você tem, de fato, uma ética aqui, que é a ética do trabalho, é a ética da prosperidade, é a ética de exercer o mandato cultural. Então, nós vamos ter aqui, no Brasil holandês, essa expressão muito interessante de um avanço que eu acredito Recife colhe, historicamente, frutos dessa plantação até hoje.
tá certo? Há quem diga, eu não conheço também, que muitas obras ali, Recife é uma cidade que está abaixo do nível do mar, e muitas obras, diques e tudo mais ao redor de Recife, tem coisas ainda que foram pensadas, né, pelos holandeses que eram expert nisso aí, por conta daquilo que eles faziam também lá no seu país. Então nós vamos ter esse período aí, né, os holandeses sendo expulsos, se estabelecem de fato, acho que é 1630, são expulsos em 1654, há algumas tentativas anteriores, região norte, não é bem sucedido, né, eles primeiro acho que pensaram em chegar na região da Amazônia, não são bem sucedidos, em Recife então, portanto, eles se instalam, chegando aqui a Alagoas também, Penedo, né, tem a presença deles, aquela parte ali de Penedo, chamado até, eu acho que Forte, que chama, que é só um paredão, há quem diga que é o resquício ainda deles, na realidade, se você for ali naquela construção, você vai ver muita, não sei quantos já foram em Penedo, eu tive há pouco tempo lá, e a gente visitou, eu não lembro, é um museu, né, eu não lembro agora exatamente o nome, mas que ele tem um foco muito grande para os holandeses. Ali tem muita coisa interessante para ser pesquisada. Então, Alagoas recebe, de alguma forma, essa influência protestante a partir da Igreja Reformada da Holanda. Interessante é que hoje nós temos uma igreja reformada oriunda da Holanda aqui no nosso estado. Nós temos essa igreja, não é, aqui em Maceió, Graciliano Ramos 2 ou 1, não lembro agora, tem inclusive uma escolinha lá do lado da igreja, Escola João Calvino, eu não sei quantos aqui conhecem, mas temos algumas igrejas também na região ali do litoral norte, algumas daquelas cidades ali, Japaratinga, eu acho que tem uma, não sei se tinha, Maragogi tinha uma também, a maior fica já do outro lado, em Pernambuco, em São José, da Coroa Grande. Eles meio que fizeram a rota dos holandeses mesmo, que ocuparam aquele espaço. Então, século XVII, temos a presença protestante no Brasil. Qual a influência disso? Mais uma vez, para mim, a influência é a cultural, né? A influência é a ética protestante sendo aplicada de alguma forma, a ideia do desenvolvimento, a ideia de trabalhar, de você progredir, de você crescer. Temos, então, um hiato bastante grande, né, século XVII, eu particularmente não conheço nenhum registro histórico dessa época. Se alguém achar, seria uma maravilha compartilhar conosco alguma coisa, ótimo, eu conheço quase nada a respeito disso. E aí nós vamos ter, então, a século XIX, enfim, uma presença realmente muito mais maciça, e aí a gente vai ter a igreja, ou a igreja reformada, o protestantismo se estabelecendo definitivamente aqui no nosso país, até porque, quando nós pensamos no século XIX, nós estamos pensando também que o Brasil muda completamente, é um período totalmente novo para o Brasil. Ele continua sendo colônia, mas em 1808 a gente tem a família real se estabelecendo aqui, né? Então você vai ter um olhar diferente, um investimento diferente, uma política totalmente diferente. Quem estuda, e vocês estudaram história, vocês têm muito claro isso na mente de vocês, né? Então, 1808, Dom João VI, fugindo lá de Napoleão Bonaparte, se estabelece aqui no Brasil, e o dado importante, veja, a igreja continua sendo a igreja católica do Império Português, continua tendo exclusividade, continua sendo proibido, não é, outras religiões, porque quando você tem, então, um Estado atrelado a uma religião, a uma denominação específica, você não tem liberdade religiosa, diferente do que os reformados holandeses acreditavam e faziam, os portugueses não agem dessa forma. Então, eles são estritamente católicos, né? E aí você vai ter, então, em 1808, a vinda da família real, e abre-se uma primeira oportunidade, vamos dizer assim, para o protestantismo florescer, crescer, ter um espaço maior,
que vem a partir do Tratado da Amizade e do Comércio, que é 1810. Nesse tratado é feito com os ingleses, né? Veja, a Dom João está fugindo para o Brasil, né? Vindo para o Brasil, e ele está sendo escoltado e está sendo respaldado pela Marinha inglesa, né? E há um custo para isso, há um preço para isso. O preço é a abertura dos portos, o preço vai ser, de alguma forma, a exploração, no bom ou no mau sentido, vocês fiquem à vontade aí para fazer a leitura histórica das riquezas brasileiras, e se estabelece, então, um tratado. E o grande lance aqui presente é que, nesse período, a Inglaterra já não era mais católica. Nós estamos falando da igreja que é uma igreja anglicana, que é uma igreja inglesa. Ela não é 100%, vamos dizer assim, reformada, não deixou de ser 100% católica. Há um conflito de forças dentro da própria igreja anglicana. Em alguns momentos nós vamos ter, inclusive, um movimento puritano florescendo, crescendo, se estabelecendo. Esse movimento puritano, ele está intimamente associado ao que é a igreja presbiteriana no Brasil hoje, porque os nossos símbolos de fé, eles vêm desse movimento da igreja inglesa, né? Do movimento da igreja inglesa puritana, né? Que está mais, vamos dizer assim, é mais calvinista. Ela está mais ligada ao calvinismo, né? Então você vai ter aí a Confissão de Fé de Westminster, tem o Catecismo Maior, o Catecismo Menor e o Diretório de Culto. Desses quatro, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ainda hoje, adota os três primeiros que eu citei: a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. Um ponto só para a gente refletir: quando a gente fala assim de reforma protestante, de calvinismo, a gente foca muito em Calvino. Um ponto interessante é que o calvinismo, ele é muito maior do que Calvino, tá certo? Calvino não seria calvinista como se tem um movimento calvinista ao longo do tempo. Não estou dizendo que ele não vai defender as teses, que obviamente tem a origem naquilo que ele pregou, naquilo que ele defendeu. Mas há desdobramentos, há outros nomes interessantes. Eu quero só fazer um parênteses aqui, porque isso é uma outra influência do protestantismo, e aí não é só no Brasil. É uma outra influência do calvinismo, do protestantismo, inclusive no mundo. Nós vamos ter alguns calvinistas que vêm logo depois de Calvino, que vão romper com aquela ideia de uma defesa da monarquia de forma absoluta. Aquela perspectiva, vamos dizer assim, não, o rei mandou, nós não podemos desobedecer. Se estabelece, nesse período, a possibilidade da desobediência civil. Tem um livrozinho que eu separei para mostrar aqui para vocês. É uma daquelas joias desse cidadão aqui, ó. Altúzios, eu não sei quantos já ouviram falar dele, tá certo? Então, esse não é todo o livro dele, é uma parte do livro dele, e ele vai, então, ele é um calvinista, tá certo? Que vai defender, portanto, tem um outro, Vindiciai contra Tiranos, o cara escreveu com pseudônimo, não se sabe exatamente quem foi o autor. O pseudônimo é mais ou menos fácil da gente decorar, o último nome é Brutus, né? Então só é lembrar do personagem. Então essa turma, eu estou citando dois que foram proeminentes, eles começam a defender a ideia de que você pode desobedecer o monarca desde que ele seja um tirano, desde que ele desobedeça a Deus. Então, você tem aqui estabelecido agora por pastores, por pregadores, por tratados escritos, por livros, a possibilidade da desobediência civil. Eu estou abrindo esse parênteses porque aqui tem um dado muito interessante. A gente vai ter, então, alguns historiadores católicos romanos que vão fazer críticas pesadas aos protestantes, dizendo que, por conta dessa ação dos protestantes, é que lá na frente existe a Revolução Francesa, certo?
Então, Christoph Dawson é um cara que vai tratar sobre isso, um cara, um historiador, se eu não estiver enganado, francês, ele vai tratar sobre isso, e essa ideia, de alguma forma, inclusive, eu estou fazendo esse parênteses, eu acho que isso é importante, porque existe hoje no Brasil um movimento conservador católico, que é uma parte desse movimento conservador, que tem resgatado muito essa tese, tem resgatado muito essa ideia, e é importante que a gente tenha uma visão mais ampla a respeito disso. Eu, particularmente, não entendo que essa tese se sustente assim de uma forma inquestionável. Eu questiono. Obviamente que os reformados eles vão trabalhar a ideia da separação do Estado e da religião. Eles vão trabalhar a ideia de que a igreja é a consciência do Estado. Você vai ter Calvino ali, por exemplo, em Genebra, tendo influência no governo, mas não governando. É porque são épocas bem diferentes, irmãos, das nossas, né? Da nossa. Essa ideia é óbvio que ela vai existir, mas isso não quer dizer que ela vai gerar aquilo que nós conhecemos como Revolução Francesa, porque, para mim, a Revolução Francesa é uma coisa meio que anárquica na sua origem. Até porque a Revolução Francesa, ela tenta destruir, para mim, a visão e a leitura que eu faço. A Ariana, que é minha esposa, talvez conheça até mais da Revolução Francesa do que eu, mas ela tenta destruir a ideia de Deus, né? Se eu quiser saber a respeito da influência protestante em termos de política e de governo, eu prefiro pensar e olhar para a Revolução Americana. E aí nós vamos ter as pessoas que acatam as autoridades como ordenança de Deus na palavra, não é? Romanos nos ensina isso, oram pelos seus governantes, entendem que toda autoridade, seja ela qual for, vem da parte de Deus. Nós entendemos que todo poder emana de Deus, né? E nós vamos ter, então, alguns desses reformados trabalhando a ideia de república, trabalhando a ideia de democracia, mas a partir da ideia da perspectiva de leis. E essas leis não podem ser contrárias às leis de Deus, né? Fechando, então, aqui o parêntese, né, foi uma rápida digressão para a gente ter uma visão também da influência protestante e reformada na política no nível mais amplo, né, fora do Brasil, e voltando para o Tratado da Amizade e do Comércio, Portugal e Brasil. Esse tratado ele é interessante porque, nesse tratado, abre-se o espaço para você ter aqui, então, o culto protestante, o culto reformado. Eu vou ler rapidamente aqui, é uma partezinha do artigo 12 desse tratado, que diz assim: Sua Alteza Real, o príncipe regente de Portugal, declara e se obriga no seu próprio nome e nos seus herdeiros e sucessores, que os vassalos de Sua Majestade Britânica, residentes nos seus territórios e domínios, não serão perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa da sua religião, mas antes terão perfeita liberdade de consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço divino em honra do Todo-Poderoso Deus, quer seja dentro de suas casas particulares, quer nas particulares igrejas e capelas que Sua Alteza Real agora e para sempre graciosamente lhes concede a permissão de edificarem e manterem dentro de seus domínios e conquistas. Então, veja, o João está dando a autorização para que a turma, então, que vem dos ingleses para cá, os navios, eles podiam trazer um capelão, né, os navios eles estavam vindo com tripulantes ingleses, eles eram da igreja anglicana, eles não eram católicos. Aqui eles desembarcavam, aqui eles passavam tempo, alguns iam estabelecer residência aqui, são os comerciantes, é o comércio é ativo, o comércio é vivo. Então, Dom João VI dá autorização para que eles, então, professem a sua fé, façam o rito litúrgico reformado protestante. E só um ponto que é interessante, uma curiosidade, mais à frente ele vai dizer assim: contanto
que as sobreditas capelas, veja, ele autorizou o culto dentro das casas e autorizou o culto até mesmo em capelas e igrejas autorizadas a serem construídas, mas, contanto que as sobreditas capelas sejam construídas de tal maneira que exteriormente se assemelhe a casas de habitação e também que o uso de sinos não lhe seja permitido. Eu não sei se vocês já fizeram a pergunta, por que as igrejas evangélicas no Brasil não parecem igreja? Parece um caixote, que eu particularmente não gosto, mas enfim, porque há uma razão histórica, porque lá atrás não nos foi permitido, pela coroa portuguesa, construirmos igrejas com arquitetura parecendo igreja, que tivéssemos sinos, tá certo? Não há nenhuma dificuldade em ter sino na cultura daquela época, o sino tinha a sua função de alertar, de dizer a hora, enfim, não temos tempo para tratar disso, tá certo? Avançando então um pouquinho mais. Portanto, nesse período, abre-se essa possibilidade, tratado, para mim, a data de 1810 é uma data extremamente importante. E a partir daí, nós vamos então ter os imigrantes. Nós vamos ter algumas igrejas, inclusive, sendo construídas já. Uma delas está em Recife. Eu não sei quantos conhecem a igreja da Santíssima Trindade, a igreja episcopal anglicana de lá, igreja muito antiga, tá certo? A primeira igreja anglicana, ela é construída em 1819. Deixa eu ver aqui qual foi lá de Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, veja, o tratado é 1810, 9 anos depois se constrói a primeira igreja, mas outras igrejas vão sendo construídas. Mas essas igrejas, elas servem para os imigrantes, para os ingleses que aqui moram. Não só as igrejas, inclusive os cemitérios. Lembremos que nessa época, cemitério, cartório, tudo estava sob o poder da igreja. Tá certo? Se você quiser registros de pessoas mais antigas, você vai ter que ir para as igrejas. Então, se você era inglês, se você era anglicano e morria no solo brasileiro, você não podia ser enterrado na igreja católica. Você precisava de um cemitério protestante. Então, em Recife, por exemplo, na avenida lá, não sei quantos conhecem Recife, Cruz Cabugá, uma avenida grande, você tem lá o cemitério dos ingleses. Né? Em São Paulo, ali na Consolação, você tem o cemitério dos protestantes, em outras cidades também, tá certo? Então, você abre essa possibilidade, abre esse espaço. E a partir daí, nós vamos ter, então, os imigrantes vindo para cá, alguns estados vão receber assim, os imigrantes, principalmente a região sul, os luteranos, nós vamos ter alguns batistas chegando também a Santa Bárbara do Oeste, aquela região ali de São Paulo, Nova Friburgo vai receber imigrantes, Espírito Santo, nós vamos ter os pomeranos, alemães em algumas cidades. Abre-se o comércio, abre-se a possibilidade, o Brasil está respirando um novo momento, e a influência protestante vai se fazer presente a partir das pessoas que aqui chegam. E aí nós vamos começar, então, a finalmente chegar naquilo que nós vamos chamar de protestantismo de missão, tá certo? Na minha visão, estou puxando a sardinha para a igreja presbiteriana, não, mas inaugura-se com Simonton, 1859. É verdade que um outro missionário aqui se estabeleceu, bastante conhecido, chamado Robert Calley, era presbiteriano de origem, mas aqui fundou a Igreja Fluminense, que não tinha o governo presbiteriano, mas um governo congregacional. Ele vem da Ilha da Madeira, perseguido, quase morreu lá, e ele foi influenciado por Daniel Kinder, que escreveu Reminiscências de Minhas Viagens pelo Brasil, depois junto com Fletcher, Brasil e os Brasileiros. São duas obras que eu acho que vale a pena. Do Daniel Kinder, tenho certeza que tem no Senado, inclusive você baixa na livraria do Senado o PDF gratuitamente. Brasil e os Brasileiros eu tenho em português, em PDF, posso mandar para o Jadson, se alguém tiver interesse, para compartilhar com vocês também. Tá certo? Tem um livro, deixa eu mostrar outro livro que eu simplesmente acho esse livro fantástico, O Protestantismo, Maçonaria, a Questão Religiosa do Brasil, do Davi Gueiros, foi professor na Universidade de Brasília. Ele vai tratar um pouco desse período, que é antes da chegada de Simonton, que é um período onde você vai ter Fletcher, aqui era
era um pastor presbiteriano, mas ligado ao governo dos Estados Unidos, com interesses comerciais também, e ele estabelece um contato e uma amizade interessante com Dom Pedro II. Então, ele quer abrir os rios para navegação, os rios da Amazônia. Ele traz, eu esqueci o nome de Aziz, um negócio assim, de um grande antropólogo da época que veio fazer aqui pesquisas no Brasil, e ele é um cara de uma mente, obviamente, ligada à perspectiva americana, e Dom Pedro gostava muito dos Estados Unidos, era um cara que tinha uma mente mais aberta também, do ponto de vista, inclusive, da prosperidade, da religião. Então, você vai ter aqui um pastor protestante, um pastor presbiteriano, reformado, tendo acesso ao imperador. Isso traz uma influência interessante. Ele mantém uma certa amizade com um personagem alagoano, Tavares Bastos, advogado. A nossa Assembleia Legislativa daqui, eu acho que o nome dela, inclusive, é o prédio lá, ou é a Casa de Tavares Bastos, né? Eu cresci ouvindo isso. Então, Tavares Bastos é um cara que tem uma mente mais progressista, foi deputado na época, lá atrás, né? Morreu novo, mas uma mente brilhante, e você vai ver, então, o protestantismo chegando em classes, né, de poder do nosso império. Nós não estamos falando de república ainda, mas Simonton chega, e aí Simonton, que é o primeiro missionário presbiteriano, ele vem, diferente de todos os outros que vieram antes dele, a visão dele agora é evangelizar os brasileiros. É por isso que a gente está aqui diante, então, daquilo que a gente vai chamar de protestantismo de missão. Os outros, eu estou falando de imigrantes, eu estou falando de comportores, eu estou falando de pessoas, de adidos, né, de pessoas que vieram, então, com outras missões. A missão de Simon é muito clara, é muito objetiva. Ele veio evangelizar os brasileiros. Então se estabelece a igreja presbiteriana. Ele chega em 12 de agosto de 1859. A vida dele a vida dele, a estada dele aqui é muito breve, muito curta, mas ele funda o primeiro jornal evangélico, a imprensa evangélica. Vocês pesquisam lá na hemeroteca da Biblioteca Nacional, vocês vão ver, não tem todos os volumes, mas tem muita coisa, né? Para quem gosta de história, tem um bocado de página lá para você ler e fazer pesquisa. Inclusive, o primeiro número está lá. Ele funda o seminário, ele funda a primeira igreja do Rio de Janeiro, e o protestantismo, então, se estabelece. Ele tem um atrito, inclusive, com Calley, os dois têm um atrito, porque Calley não queria implantar no primeiro momento essa ideia da evangelização, até porque ele tinha medo do que aconteceu na Ilha da Madeira, em Portugal. Ele quase morre, e esse período, a despeito da mente de Dom Pedro II, ser mais progressista, a despeito do tratado, nós estamos ainda no Império, ainda existe só uma religião oficial, não há essa liberdade toda, essa liberdade só vem com a República, tá certo? Antes da República, a liberdade não está posta de forma tão clara. Então, eu estou falando demais, deixa eu só avançar um pouquinho, tá certo? Porque eu me empolgo. Onde é que nós vamos encontrar, então, as influências aqui? Nós vamos encontrar as influências do protestantismo. Para mim, a grande influência, do ponto de vista externo, mais visível, é na área da educação. O Mackenzie, editor do Mackenzie, publicou uma enciclopédia, um dicionário, na realidade, das instituições protestantes do Brasil. É uma obra bem interessante, e você vai ter aqui mapeado, não tudo, mas muita coisa. Institutos, seminários, escolas, universidades, metodistas, batistas, presbiterianas, não é? Luteranas. Então, na perspectiva do reformado, ele tinha que ensinar o povo a ler, para ler a Bíblia, ele tinha que fazer com que as pessoas tivessem uma profissão, para que o empreendedorismo avançasse. É por isso que eu tenho dificuldade nessa crítica tão ferrenha, tão pesada, como se o protestantismo tivesse gerado o capitalismo como se tem hoje. A perspectiva não é essa, a perspectiva é que você não pode depender das pessoas, você tem que crescer na sua vida, você tem que estudar. Então, ao lado de cada igreja, pensa-se numa escola e também no hospital. Então, nós vamos ter vários hospitais evangélicos. É óbvio que a influência protestante não pode se comparar à influência católica.
catolicismo é muito maior, o catolicismo foi a religião oficial por muitos anos, mas você vai ter grandes universidades, grandes colégios. Próximo da gente, a gente vai ter uma das escolas mais antigas que nós temos no Brasil, ou pelo menos aqui na nossa região, que é o Colégio 15 de Novembro. E a data já diz que é 15 de novembro, mas o ano é 1900. 15 de novembro fez. Ela vai fazer agora em 15 de novembro, a gente vai chegar lá ainda, né, 122 anos de idade. O Agnes é um pouquinho mais para frente, que é outra escola presbiteriana lá em Recife. Falando ainda dos institutos presbiterianos, das escolas presbiterianas, você vai ter a Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, que tem se expandido um pouco. Ela não é muito expansionista, não, mas você tem uma faculdade já no Rio de Janeiro, você tem colégio em Palmas, Tocantins, você tem colégio Mackenzie em Brasília, e é uma universidade gigante, pioneira em algumas coisas, né? E a gente vai ter aqui, já chegando então para o término, em Alagoas, a presença do Colégio Batista Alagoano, que infelizmente não existe mais, e a história do protestantismo em Alagoas, né, ela está no finalzinho aí do século XIX. Um dado interessante Alagoas, ela está bem na fita do ponto de vista histórico. Por quê? A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Maceió, ou de Alagoas, é a terceira Igreja Batista mais antiga do Brasil. Ela só perde para a de Salvador, que é a primeira, e a segunda, que é do Rio de Janeiro, é de 1885. A da Bahia é de 1882, a do Rio de Janeiro é de 1884. Ela, na verdade, é um ano depois da segunda e 2 anos depois da primeira. E o outro dado interessante é que o primeiro pastor batista brasileiro, nato, genuinamente brasileiro, é um alagoano de Rio Largo, Antônio Albuquerque, Antônio Teixeira de Albuquerque, era padre, deixou a batina, não é? E se faz, então, pastor batista. Ele não é o primeiro pastor protestante brasileiro. O primeiro pastor protestante brasileiro é um presbiteriano, José Manuel da Conceição, lá de São Paulo, alguns anos antes de Teixeira. Teixeira já era um padre, conta a história que ele, estudando aí no seminário, conseguiu uma Bíblia, e lendo a Bíblia, ele estava envolto aos pensamentos e dúvidas e tudo mais, e ele escuta uma pregação do pastor John Rockwell Smith, pastor da primeira igreja presbiteriana de Recife. Então se converte, ele escreve um livretozinho, 3 razões porque deixei Roma, né? E a Igreja Batista então se estabelece. Dois anos depois, a Igreja Presbiteriana então se estabelece aqui. Quando eu digo se estabelece, é organizada. Pão de Açúcar e Maceió, 1887. A Igreja de Pão de Açúcar depois vai para a Igreja Presbiteriana Independente, no cisma de 1903. Ainda existe essa igreja, lá em Pão de Açúcar, mas ela não pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela pertence à Igreja Presbiteriana Independente. A Igreja Presbiteriana, primeiro de Maceió, é aquela que está por trás do Teatro Deodoro, o templo, que tem passado muitas dificuldades. Peço até a oração de vocês. O templo está interditado, eles estão se reunindo no outro local, lá perto da praça da faculdade. Em 1915 chegam aqui os assembleanos, é um outro dado, e eu vou fechando por aqui, tá, Jadson? É um outro dado interessante que eu acho também mais uma riqueza para a história da igreja em Alagoas, porque, eu não sei se vocês sabem, os assembleanos, eles entram no Brasil lá por Belém do Pará. Os missionários suíços, Daniel Berg e um outro, que me foge o nome agora, estabelece a primeira igreja da Assembleia de Deus no Brasil lá. Sabe qual foi a segunda igreja presbiteriana da Assembleia de Deus no Brasil? A de Maceió. Então, veja, não deixa de ter uma proeminência histórica esse dado. O dado interessante é que os assembleanos, quando aqui chegaram, eles foram atrás dos batistas. Tem, inclusive, uma rusga, né, uma chateação dos batistas, porque eles vêm do movimento pentecostal, remontando lá a Rua Azusa, nos Estados Unidos, né, e aqui eles chegam, e no relato deles, inclusive, eles dizem assim, olha, nós procuramos alguns crentes tradicionais, é o termo que às vezes a gente usa até hoje, né,
E aí, entre aspas aqui, né, me perdoem aí os batistas, mas só para entender a lógica da história do negócio, é como se eles agora convertessem os batistas e passassem a ser assembleianos. A Igreja Batista em Alagoas cresce bastante, floresce bastante. Fora de Maceió, os primeiros municípios, você vai ter Rio Lago, você vai ter Atalaia. A Assembleia de Deus também cresce bastante, a Igreja Presbiteriana não. No nosso estado, a Igreja Presbiteriana não desenvolveu, não cresceu, como as outras denominações. Em linhas gerais, eu acho que é isso, eu vou parar por aqui, e senão eu não paro não, viu, meu irmão?